ao nosso coração nesta manhã. Abra então em Deuteronômio 6, que é o texto para esse 89º tempo, né? A importância no ouvir. Esse é o título, né? Então, antes de lermos aí Deuteronômio 6, me permitam colaborar com o que o irmão João já colocou na abertura, né? Essa consagração lá do Carneiro, de Levítico, capítulo 8:16 é a consagração, capítulo 8, e Isaías 50. Muito importante essa nota que ele colocou dos primeiros minutos. Lembra que, 2 anos atrás, ou um pouco mais, eu disse aos irmãos, leia um versículo antes de ir para o trabalho, antes de sair de casa, na hora que você acordar. Porque às vezes a gente nos propõe a ler um capítulo e a gente não mantém essa disciplina, porque é um capítulo. Um capítulo vai requerer de nós mais ou menos 15 minutos. Então é um tempo realmente precioso, talvez para quem tenha uma agenda apertada. E é compreensível isso. Tudo bem, é compreensível. Há fases da vida que realmente o tempo fica curto, né? É compreensível. Mas um versículo não vai implicar no seu dia, naturalmente falando. Porém, o que você está dizendo para o Senhor quando você determina um minuto ou um versículo para Ele, é que Ele vem em primeiro lugar no seu dia. É como se você estivesse dizendo com essa atitude, óbvio que ela não seja religiosa apenas, um ritual: Senhor, tudo que eu for fazer durante o restante do dia, no meu dia atarefado, que de alguma maneira o Senhor venha em primeiro lugar. Então é essa atitude de fé que eu estou tendo com esse verso único que eu estou lendo. Porque a dedicação de tempo ao Senhor, ela passa por esse 1 minuto, 15 minutos, 1 hora, 2 horas de consagração só a Ele, depende da sua vida com Ele, né, do tempo que você vive. Mas além disso, ou juntamente com isso, uma vida de oração é um dia inteiro na dependência do Senhor. Então a primeira atitude só está dizendo para o Senhor aonde está o teu coração. Só isso. Isso vai fazer a diferença, irmãos. Se feita com atitude de devoção, de consagração, de fé, creia, vai fazer a diferença. Se você não conseguir ler um versículo, se você ler uma palavra da Bíblia, de um versículo, vai fazer a diferença. E eu diria até mais ousadamente, se você olhar para a Bíblia e ver um ponto, esse ponto faz diferença, porque a Bíblia valoriza o ponto e a vírgula que está. Porque isso não é um livro de ensinos teológicos, como o João colocou, é um livro de vida, é a vida do Senhor sendo transmitida a nós diariamente. Então, onde está o teu tesouro, aí estará o teu e o meu coração. Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tendo o irmão João já entregue esse tempo ao Senhor, vamos seguir. Então nós vimos nesse título, a importância no ouvir, e separamos a partir desse verso a palavra vida, que toca então o coração, a palavra comunhão, que toca a alma, isso nós já vimos no domingo passado, e a palavra cooperação, que toca a força. Essas expressões que estão aí no verso 5. Então, vida, coração; comunhão, alma; cooperação, força. E vimos a letra A, então, a partir de Gênesis 3:10, aquela relação onde aparece ali a primeira menção da palavra ouvir, a expressão, então, o título para a letra A ofensa ao eterno propósito. E nós caminhamos nessa relação toda, então, da importância desse conhecimento do eterno propósito. Fizemos uma ligação direta com Efésios capítulo 3, versos 9, 10 e 11. Estou relembrando porque nós vamos continuar nessa linha, tanto na letra B quanto na letra C,
dentro do que vamos ver. Apenas então, para fazer a ligação entre a letra A e a letra B, relembrar aos irmãos que nós terminamos a letra A com 3 danos do medo. Esse medo extraído então lá do exemplo de Adão, né? Quando o Senhor apareceu, ele teve medo. Então, o primeiro dano do medo é a desobediência à verdade. Nós ligamos então esse primeiro ponto ao verso 9 de Efésios 3. Então, o medo de manifestar o mistério, ou então, esse sentido aí negativo, não manifestar o mistério ou o propósito de Deus. Depois, o segundo dano, então, que o medo pode causar na vida de um filho, é a distorção da verdade, porque foi isso que aconteceu também ali no jardim. Eva e Adão, de alguma maneira, um distorceu, o outro não creu, e essa relação de desobediência e incredulidade segue por toda a Bíblia. Ligamos então ao verso 10 de Efésios, distorcer a sabedoria, né? Porque o propósito da igreja, segundo Efésios 3,10, é manifestar a sabedoria, mas então sem distorções, né? Sem sabedoria humana inserida ali, mas só a sabedoria de Deus, que se resume então no centro do eterno propósito, que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus que deve ser manifestada agora pela igreja. E o terceiro dano do medo, então, é não desfrutar da verdade. Isso está implícito ali no verso 11 do eterno propósito. Porque quando nós não manifestamos o mistério segundo a sabedoria de Deus, nós não fazemos isso de acordo com o que Deus estabeleceu no seu eterno propósito. E se nós não fazemos de acordo, né, Efésios 3,11, irmãos, infelizmente, nós podemos até desfrutar de um relacionamento com Deus, mas ele sempre será limitado por essa distorção, por essa não manifestação plena daquilo que está no coração do Senhor. Obviamente que nós não estamos nos arrogando dizer que temos manifestado tudo que está no coração do Senhor, mas nós nos arrogamos nele em dizer que à medida da luz que temos alcançado, temos tentado transmitir, né? Manifestar, não distorcer e aplicar isso nas nossas vidas, né? E aí então seguimos para a letra B. Qual o objetivo talvez da letra B? Tentar realizar aquilo que o irmão João nos desafiou, né? Aplicar um pouco essa relação do ouvir. Então, dando continuidade aí a esse 89º tempo, né, a importância do ouvir. Então, a letra B, você pode anotar o texto de Êxodo, capítulo 19, os versos 3 a 6, e na frente você pode anotar então como título da letra B, desobediência ao eterno propósito. Então, Êxodo 19, 3 a 6. Desobediência ao eterno propósito. Êxodo 19, os versos 3 a 6, você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ler juntos esses versos. Momento então que Deus está falando com Moisés no Monte Sinai. Diz assim então Êxodo 19, 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, mais uma vez, quão importante foi a abertura para nós, né? Está aí talvez o início, né, na prática, como nação, aquilo que se constituiria a linha sacerdotal,
Deus vinha falando a pessoas individualmente, mas agora ele vai falar ao povo, que é então o início, o germe da figura da igreja. Como o irmão João já colocou, tudo aquilo que está aqui no Antigo Testamento deve ser, à luz do Novo, ferramenta viva e eficaz para nos ajudar em nossa caminhada. Então aqui está mais um texto. Então, quando nós, apenas para contextualizar aqui e enfatizar a importância desse momento, então quando Deus falou individualmente, nós temos um modelo muito expressivo, que é Abraão. Então nós já sabemos que Deus visitou Abraão 11 vezes, foram 11 visitas, e nós temos ali na vida de Abraão, nós já inclusive estudamos parte disso, um aprendizado completo do que Deus deseja fazer aos seus filhos. Nós já vimos isso como fundamento na vida de Jó, que vem antes de Abraão, e vimos Abraão que destrincha com mais detalhes, porque ali está contando mais diretamente com as respostas de Abraão. Jó é como se fosse um modelo, e a resposta dele foi só lá no final, como se fosse uma partezinha final ali, porque é um fundamento. Deus trata. Abraão, isso já é estendido um pouco mais. A cada visita, Deus espera uma resposta. Então, se nós pudéssemos colocar que Deus visitou Jó 2 vezes, apenas como exemplo, naquelas 2 rodadas ali, agora ele amplia as visitas para 11 visitas, então, a Abraão, e traz esse fundamento do que Deus deseja fazer com os seus filhos. Então Deus visitou Moisés 11 vezes, Abraão 11 vezes. Moisés visitou Deus 11 vezes, porque Moisés subiu na presença de Deus 11 vezes. Isso está relatado, não vou citar, obviamente, 8 vezes em Êxodo, 2 vezes em Levítico e 1 vez em Números. Então, 8 vezes Moisés visitou a Deus. E apenas para completar essa linha do trabalhar de Deus, Jesus é apresentado também 11 vezes no Evangelho de João como o Filho do Homem. E ali, nesse momento, ele vai revelar como deve ser a vida dos filhos dos homens à luz dos ensinamentos de Deus, que está estampado na vida do nosso Senhor como Jesus homem. Então 11 vezes a Bíblia chama no Evangelho de João. Por que no de João? Porque João apresenta Jesus como Deus, mas que tinha uma vida humana com práticas que nós devemos então pisar e seguir. Mas nós vamos nos deter então em Moisés. Por que eu quis colocar isso? Porque aqui em Êxodo 19 é a primeira vez que Moisés vai visitar a Deus. Vamos colocar assim, só para usar essa expressão de visitar, Então é a primeira vez que Moisés vai subir ali na presença de Deus. E mais uma vez, assim como nós vimos a lei da primeira menção lá no ouvir, aqui nós temos também essa lei aplicada. Então é a primeira vez que Moisés vai à presença de Deus. Então o que nós temos nessa primeira subida é algo que fundamenta, é algo que deve ser levado em conta, é algo que vai ser explicado por todas as escrituras. Essa é a lei da primeira menção. E o que nós vamos fazer? A mesma coisa que fizemos na letra A. Nós vamos pegar os 3 versos que lemos aqui, os versos 4, 5 e 6, vamos ligá-los a Efésios 3, 9, 10 e 11, e vamos aprender algo aqui do Senhor com a graça dele, E depois então nós vamos aplicar isso de uma forma um pouco mais prática, dentro daquilo que temos buscado ajuda no Senhor nas nossas vidas. Então a primeira expressão que nós vamos destacar aqui nesse texto que lemos de Êxodo 19 é o verso 4, a expressão vos cheguei a mim. Isso está ligado novamente com o verso 9 de Efésios 3 e na relação que nós estamos construindo. Ele nos deu vida, ou nele nós temos vida. Então essa é a mesma expressão. Vos cheguei a mim, no contexto que estamos estudando,
é a relação de que o Senhor é a vida em nós. Então ele está fazendo uma separação aqui entre o povo dele, que ele vai chamar aqui de nação santa, da nação corrompida, que é a nação então do Egito, né? O povo todo do Egito, vamos colocar do Egito para resumir o resto todo. Então ele pegou esse povo e colocou nele, achegou nele como aquele que viu a aflição, desceu, colocou eles em cima de suas asas e os levou aonde ele desejava levar. Então essa é a primeira relação, e nós não vamos a Efésios, porque nós estamos construindo, nós já sabemos. Então, a essência lá do verso 9, de revelar o eterno propósito, manifestar o eterno propósito, está mais uma vez implícita agora na prática. Porque se você pegar essa lição aqui, é como se ele estivesse dizendo, e atenção aqui, é como se fosse um passo a mais de Gênesis. Aqui ele já está tratando como que se ele estivesse tratando com o seu povo, com a igreja, à luz do Novo Testamento. Então, ele vai trazer essa relação e vai dizer assim: olha, eu vos cheguei a mim, eu edifiquei e estou edificando a minha igreja. Claro, agora nós ainda não estamos tocando na nossa responsabilidade, nós já falamos disso enfaticamente no primeiro momento. Então, se há alguma dúvida da necessidade da resposta do homem, você precisa ver o estudo passado de domingo pela manhã, para você entender a letra A. Eu não posso voltar lá e explicar tudo de novo, né? Senão eu não consigo finalizar na letra C hoje. Então, aqui é uma relação onde ele está querendo tratar com aqueles que já são os seus filhos, não só no sentido dele ter dado vida. Olha, eu dei vida para que vocês tenham condições de se achegar a mim, né? Eu mesmo que os trouxe, mas o desejo é que vocês fiquem comigo. E é muito interessante, nós já estudamos aquele texto de Marcos 3, também bastante tempo, o Senhor dizer aquilo que ele disse ali: eu separei vocês para estarem comigo, num evangelho onde o foco, digamos assim, prático, é o serviço. Ele poderia ter dito isso em qualquer lugar, mas ele faz questão de dizer que, como o irmão João já colocou, a essência do serviço começa em estar com o Senhor. Então, Marcos trata o Senhor como escravo, assim como também nós devemos ser tratados como escravos, e a primeira relação do escravo não é trabalhar. Então nós temos um modelo distorcido na nossa cabeça do que é escravidão. Essa escravidão, esse modelo, ele é modelo que vem do pecado, mas a escravidão a Jesus é diferente. Ele comprou o escravo e fez desse escravo livre. Agora nós somos escravos livres, porque o único escravo que tem direito de escolher estar ou não em união com o seu senhor é o livre. Porque o escravo que não é livre, ele não tem opção. Esse éramos nós antes, quando éramos escravos do pecado. Qual opção nós tínhamos quando éramos escravos do pecado? Alguém conseguia não pecar? Hoje que nós já somos livres do pecado, nós temos uma dificuldade tremenda para nos livrarmos dos pecados. Mas só aquele que é livre do pecado pode escolher viver com o seu Senhor. Então, essa é a relação. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vos tirei do Egito, vos libertei, mas para que vocês vivam em união comigo. Eu quero estar com vocês, eu quero andar no meio de vocês, eu quero passear no meio de vocês, eu quero que vocês, como Moisés, venham aqui na minha presença, venham aqui em cima. Você lembra que nem todo o povo pôde subir em determinado momento? Só Moisés. Por quê? Porque a figura, em primeiro lugar, de Cristo. Quem antes desceu, quem antes subiu senão o que desceu, quem antes desceu senão o que subiu. Mas também isso se estende à igreja. Então essa é a primeira relação que toca a vida. A segunda relação que toca comunhão, então, está no verso 5. E qual a condição para a comunhão no sentido mais prático? Então, verso 5 de Êxodo 19, a expressão: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Isso está no verso 5. Se
Por favor, escreve esse "se" aí em letra maiúscula, em vermelho, e circula ele. Porque esse "se", ele faz toda a diferença entre cristãos e cristãos, né? Faz toda a diferença entre o brilho de uma estrela e de outra estrela, segundo 1 Coríntios 15. Tá? Então, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Qual a relação que nós vamos fazer então com Efésios 3:10? Então, para que nós possamos manifestar aquilo que estiver oculto, o propósito, o mistério, nós precisamos ouvir, irmãos. Você viu ali em Isaías 50 que o Espírito vai dizer que Deus deu a Jesus língua. Mas qual a condição para que a língua seja útil? Se o ouvido for despertado toda manhã. Senão nós vamos ter língua como de Pedro. E hoje à noite nós vamos entender que há muitas pessoas e coisas que podem falar em nome do Senhor, mas não são do Senhor. Então, o falar, ele é fruto do ouvir. Aprendemos isso em Tiago também. Mas de fato, nos parece a todos nós estar difícil colocarmos o que temos ouvido em prática. Mas, guardando as devidas distorções da nossa preguiça, isso também faz parte da vida cristã. Isso é um processo que irá acontecer, sobrenaturalmente e naturalmente na vida de todo cristão. Pelo menos deveria. Uns com mais rapidez, outros com mais lentidão, outros até estagnados. Mas todos nós podemos e devemos ouvir a voz e guardar a minha aliança. Então veja, qual é o germen dessa aliança? Segundo o que nós já vimos na letra A aliança é o propósito. Porque se não há um propósito, não é uma aliança, irmãos. Por que que Deus estreou uma nova aliança em Cristo Jesus, como descreve a carta aos Hebreus? Porque a aliança que ele estabeleceu é eterna. E o que manifesta a aliança eterna? O propósito. Então, qual é as leis da aliança eterna? Do propósito eterno? Qual é, coloquemos assim, a única lei? Que Cristo seja glorificado em tudo e em todos. Então é essa aliança que, como igreja, verso 10 de Efésios 3, que nós precisamos guardar. Então tudo mais precisa estar coeso com essa aliança, com esse propósito. Só que para que nós guardemos essa aliança, ou, segundo o verso 9, manifestemos essa aliança, tem que passar pelo ouvido. Por isso que Paulo fala tanto dessa importância do que ele recebeu, do que ele ouviu. Ele ora para que possamos ouvir, iluminados os olhos do vosso entendimento, e ele trabalha toda essa relação. Nós já falávamos isso também há um tempo atrás, porque ouvimos, e hoje está estampado aí, irmãos, por conta das mídias sociais. A pior coisa que pode acontecer é dar a Bíblia na mão de uma pessoa que não sabe ouvir. Naquilo que nós já falávamos, porque ouvimos, é dar uma espada na mão de uma criança. Hoje está acontecendo isso literalmente na nossa geração. Você só não sabe do que eu estou dizendo se você não tem um celular na mão. Porque se você tem, você sabe disso. Então, dar uma espada na mão de uma criança, provavelmente o que vai acontecer é ela ferir aqueles que estão à sua volta. E a Bíblia é uma espada muito afiada. Com pouco manuseio equivocado, pode-se gerar uma ferida muito grande. E esse manuseio equivocado vem de um ouvido equivocado. De um ouvido ensinado de uma forma que não prioriza manifestar e guardar a aliança de Deus.
Por isso, tão importante que nós ouvimos na quarta-feira. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Para quê? Não importa só se apegar, não, irmãos. Você tem que agarrar e levar com você. Porque é ela que vai te impedir de se desviar daquilo que você ouviu. Então o Senhor está enfatizando muito isso. E eu tenho plena certeza que é por conta do valor que Ele dá àquilo que Ele está dispensando à sua igreja. A sua igreja, que Ele está dispensando. E então, a verso 6, nós vamos destacar a expressão reino de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdotes e nação santa, é o que está no verso 6 de Êxodo 19. Como que nós ligamos esse verso, então, lá com o verso 11 de Efésios 3? Que se nós manifestamos o eterno propósito de acordo com o fato pelo qual ele foi estabelecido, o que vai acontecer comigo e com você? Se você está num ambiente onde tudo está sendo feito de acordo, e quando eu falo tudo, irmão, dentro da medida da luz que nós temos, dentro da resposta que cada um tem dado ao Senhor, mas tudo tem sido de acordo com o que Deus estabeleceu no eterno propósito, nós vamos sendo, na prática, constituídos ou transformados em sacerdote, em um povo separado do Senhor, ainda que estamos todos nós no mundo. Então, nós temos aí a cooperação. Irmãos, essa cooperação, que é de acordo com o que Deus estabeleceu no eterno propósito, que vai gerar autoridade hoje e no milênio. Porque sacerdócio e nação, tanto um quanto o outro, fala de autoridade. É a autoridade de Deus na terra. O sacerdócio no meio do povo e a nação no meio das demais nações. Mas essa expressão fala de autoridade. Só o sacerdote tinha autoridade para entrar na presença de Deus. O que é ter autoridade? Escuta, irmãos, a distorção da nossa cabeça. O que é ter autoridade para entrar na presença de Deus? Não é ter poder para entrar, não, irmãos. É ser autorizado para entrar. É uma diferença que parece sutil, mas na minha e na sua cabeça, autoridade é igual a poder. Na Bíblia, a autoridade é sermos honrados com a possibilidade de representarmos o Senhor. Então nós somos autorizados a representar o Senhor nesta terra. Então, cuidado com a interpretação de autoridade à luz da cabeça humana. Porque Abraão, ele recebeu autoridade para representar Deus. Ou seja, ele foi conduzido depois de 11 visitas, onde ele não era nada, e agora ele é o representante de Deus na terra. Representatividade é igual a autoridade. Não é um detalhe sutil, mas que pode mexer um pouquinho com o meu e com o seu ego, se nós entendermos o valor real de autoridade. Então, verdadeira autorização, ou seja, colocando de uma forma mais clara, a única autorização que é autorizada por Deus para que alguém se manifeste é de acordo com o que Deus estabeleceu no eterno propósito. Então a autorização que Deus dá para que se manifeste é de acordo com o que Ele estabeleceu. Ninguém é autorizado ou tem autoridade para falar nada que vá além ou aquém do que aquilo que Ele estabeleceu. Mais uma vez, de acordo com a medida da luz que cada um tem, que cada assembleia tem. Mas o fato de nós termos muita ou pouca luz não muda o fundamento. Isso é um problema nosso, não do fundamento. Porque não queremos, porque não nos esforçamos, porque é mais conveniente não entrarmos.
e aí as desculpas que temos são várias, né? É melhor seguir a tradição de homem, o ritual de homem, e aí vai, né? Aquilo que nós já estudamos também no domingo à noite, né? Então, queridos, toda essa relação, ela toca direto a nossa responsabilidade. Dos 3 versos, já que nós estamos na letra B, que fala então dessa desobediência ao eterno propósito, vamos guardar aí o verso 5, né? O verso 5 que toca mais de perto o que devemos, digamos assim, fazer para não sermos desobedientes. Então é ouvir e guardar. Então, queridos, essa é as 2 necessidades para a igreja hoje. E nós vamos olhar as 2 com mais detalhes, tá? Não se preocupe com a letra C, que pelo jeito já vai ficar para um outro dia também, mas não tem problema não, tá? Então, recapitulando, nós falamos aí da letra A, enfatizamos a comunhão, a vida, como a vida veio, aonde ela está, quem tem direito à vida, quem o Senhor vai salvar, quem não vai ser salvo, há eleitos, não há eleitos, falamos tudo isso domingo passado. E hoje nós estamos tocando a comunhão. Qual a comunhão que de fato conta? Segundo aqui Êxodo 19, o verso 5, é uma comunhão que, em primeiro lugar, diligentemente ouve a voz de Deus. Então, se você quiser colocar dentro da letra B esse pontinho 1, só para você se localizar, né? Porque essas são as 2 necessidades para a igreja hoje, que está aí no verso 5 de Êxodo 19. Então, Êxodo 19, 5, né? Vou ler: agora, pois, a primeira necessidade, se diligentemente ouvirdes a minha voz. E a segunda necessidade nós vamos tratar daqui a pouco: e guardardes a minha aliança. Então, a primeira necessidade para a igreja hoje, diligentemente ouvirdes a minha voz. E aqui então eu quero tentar entrar em mais detalhes nessa relação de ouvir, como já solicitado na abertura dessa noite. Me permitam de novo enfatizar a ordem que o irmão João Vitor já colocou. Se você quer ouvir para fazer, a sua audição vai ser distorcida, porque a sua motivação ainda está no fazer, certo? Como que isso se processa? Você tem um problema, seu coração está onde? No problema, certo? Aí você se ajoelha diante de Deus e fala: Pai, fala comigo sobre o problema. Deus vai falar? Claro. Mas você ouviu tudo que Deus queria dizer? Não, você pediu, Ele falou. Então isso não é o ouvir das Escrituras. O ouvir das Escrituras é: fala, Senhor, o teu servo ouve. Se o Senhor tiver alguma coisa para falar sobre esse problema, muito bom para mim. Se o Senhor não tiver, não vai mudar em nada. Mas nós não somos assim. Então eu só quis dar esse exemplo para você entender o que é querer ouvir pensando na obra. Eu descartei a obra? Não, irmãos. Só que a obra tem que se encaixar no falar, não o falar se encaixar na obra. Isso pode acontecer às vezes? Claro. Deus é tão gracioso, tão bondoso, porque quando Deus falou com Moisés, o que ele viu? A necessidade. Ele vai dizer isso. Eu olhei e vi a necessidade. Então o Deus também se movimenta assim. Mas é porque aquela necessidade se encaixava na necessidade do propósito de Deus. Mas ainda assim, me permitam dizer isso, mesmo que a sua necessidade não se, entre aspas, se encaixe, Deus ainda é bondoso o suficiente para às vezes atender a sua e a minha necessidade. E Ele é assim. E Ele é assim. Agora você deveria orar assim: Pai, não me atenda nisso.
Não me atenda nisso que não é algo que está de acordo com a sua necessidade. Isso é uma responsabilidade nossa. Para os jovens aqui com relacionamentos novos ou em vista de relacionamentos, cuidado com relacionamentos. Relacionamentos inadequados, quer seja ele no âmbito familiar, relacional de namorado, de marido, relacionamentos inadequados no trabalho, no mundo, relacionamentos inadequados é a primeira oportunidade que Satanás tem de quebrar o nosso relacionamento real com o Senhor. Relacionamentos inadequados é o que nós devemos vigiar até a volta do Senhor, é o primeiro ponto. Mas, enfim, não vou dar para entrar nesse viés. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Seria muito bom, se você anotasse aí no ladinho desse momento aí agora, desse ponto 1 aí, ouvir o estudo de quarta-feira de novo, que o irmão João trouxe. Seria muito bom, você vai ganhar muito, mesmo que você já ouviu. Porque eu vou falar algo agora que vai talvez te ajudar mais ainda naquilo que ele trouxe na quarta-feira. Tá? Então nós vamos ter que fazer uma primeira pergunta agora de modo prático. O que a voz de Deus tem para falar hoje? Essa seria a nossa primeira pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta antes. Qual é a voz de Deus hoje? Só tem uma voz de Deus hoje na terra: o Espírito Santo. Só tem essa voz. Então a voz de Deus hoje é o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque ele é o único, como já diz o irmão, mensageiro entre duas realidades. Quais realidades? A primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele é o mensageiro de Deus. Por isso a importância, de novo, da posição dos anjos adequada, e não assumindo o lugar do Espírito Santo. Agora, por que ele é o mensageiro único entre essas duas realidades? Você pode só anotar, porque você já conhece também. João 16, 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. O que essa voz de Deus hoje tem para dizer à igreja? Porque nós estamos falando que nós devemos diligentemente ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é o Espírito hoje, porque ele é o único mensageiro entre duas realidades, a primeira e a segunda vinda de Cristo. E o que essa voz está fazendo hoje? João 16, 13. Ele vos guiará a toda verdade. Certo? Então nós só temos a voz do Espírito, porque só essa voz que pode guiar a toda a verdade. Agora, irmãos, qual é a verdade? Essa é uma pergunta forte, e ela precisa ser respondida à luz das Escrituras nesse mesmo contexto. E está logo no verso seguinte, João 16, 14. Ele me glorificará. Essa é a verdade. Então, ele me guiará, ele nos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para gerar glória para Cristo. O que isso toca na nossa vida prática? Irmãos, a começar na oração, na comunhão, na consagração. Senhor, isso que eu estou ouvindo gerará glórias para o Senhor? Se não vai gerar glória para o Senhor, tapa o meu ouvido. Então você veja que comunhão, consagração, tudo ligado à audição, vai nos trazer a verdade, vai nos trazer
como a nossa vida pode cooperar com o eterno propósito. E eu não tenho como entrar em detalhes menores, mas eu quero te dizer com toda certeza, o minuto inicial da sua vida poderá te guiar a toda a verdade ou para longe de toda a verdade. Da sua vida não, do seu dia, perdão, usando o exemplo da abertura. Por quê? Porque aonde está o teu tesouro, irmãos, não é talvez estará o teu coração, não. Não é que metade do teu coração vai estar ali, a outra metade em outro lugar, como se eu e você tivéssemos habilidades de nos dividirmos em dois e satisfazermos tanto a Deus quanto a nós mesmos. Não. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E eu quero dizer que essa tarefa simples de ler um versículo, frisando de novo, não é impossível e nem mesmo difícil para nenhum de nós. Certamente houve tempo na sua vida que você tinha tempo para ler 1, 2, 3, 4 capítulos de manhã. Quem sabe um livro inteiro. Quem sabe haverá tempo para isso no futuro. Mas se essa não é a sua realidade hoje, assim como não é a minha, nesse momento, por causa disso, então eu vou abandonar totalmente a minha vida com o Senhor? Talvez o tempo que eu esteja dedicando ao Senhor hoje não esteja agradando a Ele. Talvez não. Se Ele vai tratar comigo, talvez vai usar a vida dos irmãos. Estou usando o meu exemplo, que é o exemplo que eu conheço. Porém, Ele está averiguando, ainda que seja não suficiente, aonde está a quantidade do meu coração. E é assim comigo e com você também. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz.